Boa tarde, meio-dia, segunda-feira, 11 de novembro de 2024. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. 13º Concepre é encerrado com divulgação da Carta de João Pessoa. Olimpíada Linguagem Simples é realizada em Belo Horizonte. STF mantém validade de lei federal que assegura autonomia técnica, científica e funcional aos peritos criminais. E ainda, durante o mês de novembro, o Brasil busca fortalecer a cultura quilombola. Esses são os destaques da edição de hoje. Eu sou Mercelina. E eu, Cid Marcos, e este é o TJ Minas Notícias, primeira edição. 13º Concepre é encerrado com a divulgação da Carta de João Pessoa. Cristina Mara. O encerramento do Concepre, Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil, foi marcado pela presença do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, que ressaltou que o Concepre é importante para a troca de experiências. Outro ponto que marcou o encerramento foi a elaboração, leitura, aprovação e divulgação da Carta de João Pessoa, com conclusões dos 3 dias de evento realizado no Tribunal de Justiça da Paraíba, em João Pessoa, na Paraíba. O presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Correa Júnior, participou do evento e disse que o encontro superou as expectativas, tratando de temas do Poder Judiciário do século XXI, acessível, tecnológico, de atendimento humanizado e preocupado com as vítimas da violência em todas as suas matizes, em especial a doméstica e familiar. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, e o Corregedor Nacional da Justiça, ministro Mauro Campbell, também participaram do evento. O 13º Concepre reuniu presidentes dos tribunais estaduais. Pelo TJMG, também participaram o superintendente administrativo adjunto, desembargador Vicente de Oliveira Silva, e os juízes auxiliares da presidência, Marcelo Novaes e Luiz Fernando Benfatti. O Concepre surgiu em novembro de 2021, da unificação do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça com o Colégio de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil, durante o encontro de presidentes de tribunais de justiça realizado no TJ de Pernambuco, e é integrado exclusivamente pelos presidentes dos Tribunais de Justiça. Entre os objetivos do Conselho estão a defesa dos princípios, prerrogativas e funções institucionais do Poder Judiciário, a integração dos tribunais de justiça em todo o país, o intercâmbio de experiências funcionais e administrativa, o estudo e aprofundamento dos temas jurídicos e das questões judiciais que possam ter repercussão em mais de um estado da federação, em busca de uniformização de entendimentos e em respeito à autonomia e às peculiaridades locais. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Cristina Mara. Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, apresentou detalhes do programa Justiça Carbono Zero, aprovado por resolução do CNJ e dirigido a todos os tribunais do país. O programa vai ser implementado em 3 etapas: a elaboração de inventário de emissão de gases de efeito estufa, a implementação de medidas de redução das emissões de gases e a compensação das emissões que não possam ser reduzidas. Tudo deve constar de um plano de descarbonização a ser elaborado por cada tribunal. Segundo Barroso, o STF já adotou as providências previstas no programa, começando com o contrato para a elaboração do inventário de emissão de gases e a adoção de medidas para reduzir essas emissões. Em breve, 90% da energia gasta pelo STF terá origem fotovoltaica. Garrafas plásticas de água foram abolidas e uma parceria prevê o plantio de mais de 5.000 árvores no bosque situado atrás do tribunal como medida de compensação de emissões. Olimpíada Linguagem Simples é realizada em Belo Horizonte. A repórter Kátia Matos está no local e tem as informações. A Olimpíada está sendo realizada na Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho, no centro de Belo Horizonte. A competição é feita em parceria do TRT com o TJMG por meio do Laboratório de Inovação dos 2 tribunais. O presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Roberto Barroso, participou da abertura por
meio de videoconferência e elogiou a iniciativa dos tribunais mineiros. O uso da linguagem simples no judiciário é uma das metas do CNJ. A juíza auxiliar da presidência, Marcela Novaes, participou da abertura e destacou a importância da Olimpíada. Uma excelente iniciativa que está sendo realizada em conjunto pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o TRT da Terceira Região. E o objetivo é justamente a gente impulsionar a cultura pela realização do Pacto Nacional pela Linguagem Simples. Participam da Olimpíada 60 servidores do TJMG e do TRT. Eles foram divididos em 12 equipes e vão ter 3 horas para a elaboração dos projetos. Os trabalhos de cada equipe serão apresentados a partir das 2 da tarde. Serão premiados os 3 melhores projetos de cada modalidade. A premiação está prevista para as 5 da tarde. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Kátia Matos. A seguir, STF determina que lei que assegura a autonomia técnica, científica e funcional de peritos é válida. E ainda, durante o mês de novembro, o Brasil busca fortalecer a cultura quilombola. Voltamos em instantes. STF determina que lei assegura a autonomia técnica, científica e funcional de peritos é válida. As informações com Carolina Cassola. O Supremo Tribunal Federal manteve a validade de lei federal que assegura a autonomia técnica, científica e funcional aos peritos criminais. Na sessão da última quinta-feira, o plenário concluiu o julgamento de 3 processos sobre o tema, 2 ações diretas de inconstitucionalidade e um recurso extraordinário com agravo. Em uma das ADIs, a Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis questionava a restrição dos cargos de peritos oficiais para apenas 3, peritos criminais, médicos legistas e peritos odontologistas, excluindo cargos como de papiloscopista e de perito bioquímico toxicologista. Por unanimidade, a Corte seguiu o voto do relator, ministro Dias Toffoli, para quem a lei é constitucional e reafirma a autonomia técnico-científica dos peritos criminais. Já na análise de outra ADI, os ministros seguiram o voto da relatora ministra Carmen Lúcia para declarar inconstitucional uma lei estadual de 2007 do Rio Grande do Sul que assegurava o direito ao porte de arma de fogo para todos os servidores ativos do Instituto Geral de Perícias do Estado. O plenário considerou que se aplica aos peritos a possibilidade do porte funcional de armas, conforme a legislação nacional. Ou seja, o perito pode portar arma fornecida pelo Estado apenas no exercício da função. Se quiser o porte para uso pessoal, deve solicitar autorização à Polícia Federal, que fará uma análise de cada caso. Da Agência Rádio Web, Carolina Cassola. Segunda turma do Superior Tribunal de Justiça considera legal o limite de 1% para que rótulos informem sobre presença de transgênicos. Diego Brião traz os detalhes. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu pela legalidade do decreto 4.680/2003, que estabelece o limite de 1% para que os fabricantes de produtos alimentícios comercializados no Brasil sejam obrigados a informar nos rótulos a presença de organismos geneticamente modificados. A decisão ocorreu por unanimidade. O Ministério Público Federal e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, ajuizaram ação civil pública contra a União para questionar a legalidade do decreto 3.871/2001, que disciplinava a rotulagem dos alimentos que continham produtos transgênicos em até 4% da respectiva composição. No curso do processo, o decreto original foi substituído pelo decreto 4.680/2003, o qual reduziu de 4% para 1% o limite que torna obrigatória a informação ao consumidor sobre a presença de organismos geneticamente modificados. A ação foi julgada procedente em primeira instância, decisão mantida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O tribunal entendeu que o consumidor tem direito à informação que deve ser incluída nos rótulos em todos os casos, independentemente de quantidades. A União e a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação, a ABIA, interpuseram recursos especiais no STJ, sustentando que o decreto obedece às disposições legais sobre os limites de tolerância e que quantidades abaixo de 1% dispensam a informação. Da Agência Rádio Web, Diego Brião.
Brasil avança em igualdade racial e fortalecimento quilombola. As informações com Valquíria Rios. A promoção da igualdade racial e o fortalecimento da cultura quilombola tem avançado no Brasil. As políticas públicas implementadas no país se desdobram para além do mês de novembro, período que coloca holofotes no combate ao racismo. Em julho, o Ministério da Igualdade Racial anunciou, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, investimentos de mais de 330 milhões de reais para o combate à fome e à pobreza, com foco em mulheres negras. Este ano também foi instituído o Plano Juventude Negra Viva, que busca a redução das vulnerabilidades que afetam esse grupo. No Brasil, também estão em andamento ações importantes voltadas às comunidades quilombolas, com destaque para o avanço das titulações. Até o momento, foram 32 títulos em 15 territórios. A questão é a prioridade para a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Esses são os nossos próximos passos, né? Fortalecermos cada vez mais os territórios quilombolas, pensar e acelerar, né, as titulações, como nós temos conseguido também desde o ano passado até hoje, novembro, a gente tem acelerado ali as titulações com as parcerias do MDA, do INCRA e tantos outros que nos acompanham. Uma das principais entregas do Novembro Negro, segundo Aniele Franco, será um edital de 30 milhões de reais com o BNDES, focado para quilombos da Amazônia. E neste ano, pela primeira vez, o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, será feriado nacional. O reconhecimento desse feriado nacional é a comprovação da seriedade, né, nessa pauta. Então eu espero que sim, que nas escolas, nos espaços de trabalho, em todos os locais desse país, as pessoas cada vez mais olhem para esse feriado que traz ali Zumbi e Dandara, que bravamente lutaram por nós, mas que olhem pensando sim como melhorarmos cada vez mais. O racismo no Brasil é crime inafiançável e imprescritível. Quem comete um ato racista pode ser condenado mesmo depois de muitos anos do crime. Agência Rádio Web, produção e reportagem Valquíria Rios. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também pelo YouTube, na íntegra, e com imagem direto aqui do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No fim da página, há links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Daqui a pouco, às 2 horas, tem o Tarde TJ Minas. Às 2h30 é a vez do programa Melodia com a Mércia. Acompanhe também o Jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 6 da noite. Na sequência, o Jornal Radar da Justiça. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, até amanhã.